nos Estados Unidos, ele era tocado de forma bem tradicional, num órgão, com a igreja cantando assim, bem forte. Eu anseio, como o hino diz, o dia que estaremos sem máscara, cantando esse hino bem forte como igreja. Mas já está ficando muito bonito, meus irmãos, está ficando muito bonito. Como é bom ansiar pelo céu e pela comunhão eterna. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na noite de hoje, em Provérbios. Provérbios, capítulo 26, versículos 1 a 12. Os textos de Provérbios, as passagens, perícopes que temos estudado, têm sido uma aventura semanal para mim, meus irmãos. Os desafios hermenêuticos, interpretativos, as belíssimas imagens que o sábio vai construindo e a profundidade com que o livro de Provérbios vai dentro da nossa alma e trata dos assuntos mais essenciais da vida. E hoje, mais um bom texto para nos desafiar à maturidade. Provérbios 26, 1 a 12, acompanha a leitura da palavra de Deus. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Esta é a santa palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Graças te rendemos, Senhor, pelo Evangelho de Cristo que é visto de Gênesis a Apocalipse e voltando. Obrigado, porque em cada vírgula das Escrituras Sagradas temos a doce voz do nosso Redentor, instruindo, formando formas de pensar e dando a nós um caráter celestial. Precisamos tanto dessa sabedoria, Senhor. Espírito, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em tempos de sustentabilidade e consumo consciente, nada melhor do que pensarmos em maneiras eficientes de evitar o desperdício. Você é bom de evitar desperdício? É algo que impacta bastante na nossa qualidade de vida e também, a longo prazo, pesa muito no nosso bolso também. Se nós não somos bons de guardar e evitar desperdiçar, nós traremos sérios danos ao nosso planeta e não estaremos cumprindo bem a nossa mordomia cristã, mas também às nossas finanças, ao nosso orçamento pessoal. E como é que você pode começar a evitar desperdício? Alguns hábitos do dia a dia, certo? Desligar os aparelhos eletrônicos da tomada, se não estiver usando, desligar a luz dos cômodos, poupar água, não é verdade? Na hora de lavar a louça, na hora de tomar banho, na hora de lavar o carro, reaproveitar alimentos. Alguém aí reaproveita alimentos? Talos, sementes, dá cada suco gostoso, dá uma boa sopa, farofas, bolos, fugir de comprar as coisas por impulso. Essa é uma forma de você evitar desperdício. Afinal de contas, muitas vezes você nem chega a tirar a etiqueta daquela roupa que está parado lá no seu armário, no closet. Não esquecer de fazer uma boa lista de compras do supermercado, de coisas que são realmente essenciais para se comprar para casa, antes de você lotar o carrinho com sobras de produtos caros, ou só com biscoito recheado e danoninho, que você diz que é para as crianças, mas nós sabemos muito bem quem é que acorda no meio da noite para fazer um lanchinho, né? Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com evitar desperdiçar. Será que nós podemos evitar desperdiçar nosso tempo com pessoas? Essa parece uma pergunta cruel e insensível, com pitadas de
arrogância e soberba? Tem gente que gosta dessa pergunta, os antissociais, mas não é de vocês que eu estou falando. Veja, alguém mais crente do que eu poderia dizer de imediato: que isso, pastor? Pessoas são importantes, são as coisas mais importantes que Deus criou, e por isso nós devemos dedicar todo o nosso tempo e esforço para amá-las e ajudá-las em qualquer coisa que elas precisem. Não importa o tamanho do sacrifício, não importa quão difíceis elas sejam. Quero trucar você. Será mesmo? Será mesmo que é isso que a Bíblia exige de nós em todas as circunstâncias? Veja, o livro de Provérbios hoje à noite vai nos provocar, a mim e a você, a considerar um outro lado e tentar amadurecer as nossas habilidades relacionais nesse mundo com a sabedoria que o próprio Deus está nos fornecendo. Vamos falar de coisas difíceis hoje à noite aqui. Nós veremos hoje, essa é a minha tese para a gente, que tem gente nesse mundo que fará de tudo para nos puxar para o lado da tolice e da insensatez, nos afastando do próprio Criador e da sua verdade. E, portanto, nós devemos estar alertas e sermos sábios na tratativa com essas pessoas, para preservar a honra do Evangelho e para preservar a nossa saúde espiritual. É isso que nós veremos aqui hoje à noite. Eu quero ver isso com os irmãos em 3 pontos presbiterianos, tá? Primeiro, que o caminho do insensato, via de regra, é só perdas e danos, tá? O caminho do insensato é só perdas e danos. Segundo, que a sabedoria é revelada em como lidar adequadamente com o insensato. E terceiro, que tolice e sabedoria estão conectadas, em última instância, às realidades da salvação e perdição. Tá? Então são essas 3 áreas. Primeiro vamos ver, meus irmãos, que o caminho do insensato é só perda e dano. Quem que é o personagem central dessa passagem que nós lemos? Os irmãos perceberam que ele aparece em quase todos os versículos? Quem que é? O insensato. Vocês perceberam? Dependendo da sua tradução da Bíblia, vai aparecer como tolo. As 2 palavras são usadas intercambiavelmente no livro de Provérbios. O que é a insensatez ou a tolice? É interessante, né? O sábio aqui, ele não deu para a gente uma definição conceitual do que é a insensatez. Em vez disso, ele preferiu fazer aquilo que é característico de todo o restante da literatura de sabedoria: dar para nós metáforas, ilustrações bem vívidas do que ele quer chamar de insensatez e daquilo que nós deveríamos reconhecer como tolice. Então ele vai falar do tolo aqui em várias situações de ação do tolo ou do insensato. Primeiro ele vai mostrar para a gente que o insensato ou o tolo não é necessariamente alguém que não tem nenhum acesso à sabedoria, mas alguém que não sabe tirar proveito dela. Veja, os tolos podem, em teoria, ter algum tipo de apreciação pela sabedoria e aprendê-la de forma mecânica, mas eles não sabem como usá-la. Veja comigo o versículo 7. Deixa a Bíblia bem aberta aí, meus irmãos, hoje vai ser uma avalanche, tá bom? Olha o versículo 7. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Vamos começar a destrinchar essas metáforas, meus irmãos? Veja, ele está dizendo o quê? Assim como as pernas de alguém que não tem movimento de pernas são paralisadas, são apenas membros que ficam pendentes, é a mesma ideia de um provérbio na boca do insensato. Ele cita, mas ele não entende o sentido, e acaba sendo tão inútil quanto uma perna paralisada. Veja, meus irmãos, o que ele quer dizer é que algumas pessoas, esses tolos, são tão obtusos que eles não conseguem perceber ou extrair a sabedoria, mesmo que eles memorizem provérbios gloriosos. É como estudante que acumulou conhecimento, mas não sabe como manuseá-lo ou não entende como ele funciona. Isso já aconteceu com você? Quando você fez vestibular lá atrás, você lembra aí da fórmula de Bhaskara? Para que você usou trigonometria até hoje? Veja, eu não estou dizendo que não tem utilidade. Tem utilidade. Mas, muitas vezes, e eu sou um com vocês aqui, tá? Nós não fazemos uso dessas coisas. Mas eu vou além. Quantas pessoas hoje adoram citar provérbios, citar pensadores, filósofos modernos, nos mundos da mídia social e no mundo da mídia social? Mas eles não têm noção do que eles estão falando. São como aquelas pessoas que Paulo fala lá em 1 Timóteo,
que têm uma oratória refinada, são loquazes, mas não passam de brutos de entendimento, burros. Tem muito burrinho na internet hoje, gente. E o que é interessante é que muitas vezes nós damos ouvidos a esse tipo de coisa. Veja, o que ele vai avançar, ele vai falar que o tolo é alguém que não sabe aplicar a sabedoria a si mesmo, como alguém que tem um objeto nas mãos, mas não sabe manuseá-lo, nem entende os seus riscos. Olha o versículo 9, veja aí. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Interessante, né? Quando você tem um objeto espinhoso na mão, normalmente o espinho ali no galho alerta a gente, né? O primeiro que dá uma espetada, então, a gente ou tira o espinho ou larga o objeto antes que ele nos danifique. Mas o bêbado, ele não sente o espinho e acaba penetrando na carne dele. A sua sensibilidade está anestesiada temporariamente. Meus irmãos, da mesma maneira, o tolo não entende o aguilhão do provérbio. Ele não vê como isso se aplica à sua vida. Quando ele usa um provérbio, ele é insensível ao fato de que ele se aplica principalmente a ele mesmo. Você já viu gente que lê a Bíblia, mas nunca é para ela, é sempre para os outros? O tolo é assim, gente. O tolo é exatamente assim. Quando ele ouve alguma instrução, ele fala, eu vou aplicar isso para as pessoas da minha igreja, ou para o meu chefe, ou para o meu cônjuge, ou para os meus filhos, ou para qualquer pessoa que eu discordar, ou contra quem eu me rebelar. Esse é o tolo. E antes que você ache que eu não estou falando com você, eu estou falando com você. Veja, na próxima vez que você ouvir um sermão, ou ouvir um estudo bíblico, ou alguma coisa, e você falar, tal pessoa é que realmente deveria ouvir essa palavra, pare e pergunte se naquele momento se não tem algo exatamente para você no que você está ouvindo. É exatamente assim, meus irmãos. O problema do tolo é que ele não faz isso. E mais, o tolo é incapaz de aprender com seus próprios erros. Veja que ele vai mostrar aí no versículo 11, que o tolo não consegue aprender dessa maneira. Olha o que ele diz no versículo 11, e é forte aqui, tá? Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Cena forte, né? O cão que volta para o vômito. Mas ele quer dizer aqui dessa pessoa que coloca para fora um bando de bobagem, que seria desprezível e não reaproveitável, mas ela volta lá e fica reciclando aquilo. Gente, vocês já viram gente assim que fala bobagem e adora ficar estacionado na bobagem? Fica ali, ó. É aquelas pessoas que quando está numa convenção social, você fala assim, rapaz, menos. Já deu, né? Já deu. É constrangedor, é vergonhoso. Mas tem muita gente assim. Gente estacionado na bobagem, gente que não aprende, gente que nunca cresce. Meus irmãos, infelizmente, temos muita gente assim em igreja. Gente com esse perfil, que adora ficar estacionado nos assuntos paralelos, desnecessários e muitas vezes até prejudiciais à vida da igreja. Você consegue perceber qual é o padrão que nós estamos vendo aqui? O caminho do insensato é só assim. Ele é cheio de perdas, ele é cheio de dano para ele mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. Então aqui, meus irmãos, agora em segundo lugar, nosso segundo ponto, a sabedoria é revelada em justamente como lidar com as pessoas que são assim. Esse é o nosso segundo ponto. Veja, o primeiro personagem que a gente falou foi o insensato, foi o tolo. Só que agora tem um segundo personagem no texto. Talvez ele ficou mais invisível, mas é o sábio. O sábio que tem que lidar com o tolo o tempo todo. E ele vê, olha, ele diz, por exemplo, os tolos não vão aprender essas coisas, mas o sábio tem que aprender e saber o que fazer com o tolo. Primeira coisa que ele vai mostrar aqui é que um sábio nunca deve elevar um tolo a uma posição de honra e de instrução, porque isso é completamente inapropriado. Ele fala isso em 2 versículos, olha o versículo 1. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Você já viu neve no verão? Depende do país, né? Mas você já viu neve no verão? Não é convencional. Não é convencional. Não é bom quando chove durante o período da ceifa. Tudo isso é fora de lugar. Assim como um tolo em posição de honra. Olha o que ele diz no versículo 8. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato.
Cena interessante, né? Você pegar uma pedra preciosa e jogar numa ruína. A tradução desse verso aqui é um pouco complicada, tá, meus irmãos? Alguns comentaristas sugerem que a tradução poderia ser assim como uma pessoa que amarra uma pedra numa funda e não consegue jogar a pedra, esse seria o tolo no lugar de honra. A cena aqui seria, quando você amarra uma pedra, imagina se Davi tivesse amarrado a pedra na funda na hora de matar Golias. Voltava na cabeça de Davi, né? É isso que ele está falando. O tolo é assim. Ele acaba causando dano a si mesmo, especialmente quando ele é colocado em posição de honra. Nós já vimos isso na semana passada, no sermão da semana passada. Veja, eu quero tentar dar um exemplo prático. Muitas vezes quando alguém causa discórdia num grupo ou dissensão, aí vem o líder e ele quer tornar essa pessoa agora uma pessoa leal e produtiva, e aí o que ele faz? Ele coloca essa pessoa numa posição de liderança e de responsabilidade para ver se ela muda. Meus irmãos, esse é um tiro pela culatra. Eu já caí nessa armadilha antes. Não dá certo. E eu lembro de uma professora minha de português na 7ª série, que ela tinha essa manha. Ela fazia o seguinte, ela pegava os alunos mais complicados da turma e colocava como representante de classe. Gente, não dá certo. Não dá certo. Não façam isso, não recomendem para ninguém. Tá? Ele vai acabar com a turma. Veja, é igual a funda que bate na cabeça da pessoa. Vai danificar. E pior, né? O pior é quando esse novo dissidente agora vê exatamente uma oportunidade para manipular as pessoas, para ser maldoso, para conseguir o que ele quiser egoisticamente em favor próprio. Veja, o sábio tem que ser atento para essas coisas. O sábio também, ele vai falar aqui, ele sabe que o tolo precisa de uma metodologia de disciplina para ele mudar. Olha o que ele diz no versículo 3. Versículo 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Puxado também, né? Veja, assim como um cavalo é motivado por um chicote, e um burro é controlado por um cabresto, e um navio tem um leme que direciona para onde ele vai, assim também, meus irmãos, um tolo precisa ser controlado por uma vara. E aqui ele está falando de um castigo físico, porque ele não responde às orientações do intelecto. Tem que ser na dor, tem que ser na força. É mais ou menos o que a gente faz com as crianças, não é? Por que a vara precisa ser utilizada com a criança? Por causa da tolice do coraçãozinho dela, que ouve por um ouvido e sai pelo outro, ou pelo menos se faz de desentendida. E essa tolice precisa para aprender. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra do Senhor nos diz. Veja, meus irmãos, também o sábio, ele vai evitar usar o tolo naquelas coisas que ele precisa ter sucesso. Veja, olha o que ele diz nos versículos 6 e 10. Versículo 6. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Interessante, né? A mensagem não chega. Por quê? Porque foi o insensato que está levando. Ele causa dano, ele corta o pé. E olha o versículo 10. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Veja, ele está falando aqui de uma coisa interessante, o absurdo de um empregador contratar um tolo, ou qualquer pessoa que está passando, é como se fosse um arqueiro furioso, atirando indiscriminadamente sem mirar. Gente, vocês já viram? É uma cena terrível. Vocês já viram quando alguém faz um massacre com uma arma entrando num shopping? Não é uma cena de rachar o nosso coração? Terrível. Esse é o sábio que contratou o tolo. Ele não vai ter benefício algum para a sua empresa, é dar um tiro no pé, é pedir para o seu negócio acabar. Porque ele está colocando responsabilidade nas mãos de quem não tem maturidade e condições de agir com responsabilidade. Pelo contrário, é alguém que só pensa em si mesmo, que só pensa em causar dano aos outros. Seu negócio vai afundar. Veja, meus irmãos, o sábio, ele precisa analisar todas essas circunstâncias de vida em relação ao tolo, mas ele precisa ir além. Ele precisa até ser sábio para discernir as circunstâncias de como agir com o tolo numa hora e às vezes de uma maneira completamente diferente numa outra. Os versículos 4 e 5 são versículos que dão nó na cabeça de todo mundo que lê o livro de Provérbios. Vou ler para vocês, olha o versículo 4 e o versículo 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia,
para que não te faça semelhante a ele. Agora olha o versículo 5. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. O que foi, Salomão? Deu um curto-circuito aí? Uma coisa completamente diferente da outra? Meus irmãos, é de sabedoria que nós estamos falando. Sabedoria para discernir que hora falar com o insensato de uma maneira e que hora falar de outra. No versículo 4, ele claramente está falando que tem hora que o tolo não merece resposta nenhuma, porque ele não está disposto a ouvir. E aquele que tentar responder ao tolo no campo dele, vai se rebaixar a ele. Meus irmãos, eu sei que todos nós já passamos por isso antes. Sabe, quando você dá corda para uma conversa que não tem nem pé nem cabeça. E aí você tenta responder à estupidez de quem está sendo insensato e você fica mais estúpido ainda. Você se sente um nada. A gente precisa de sabedoria. Posso tentar dar uma aplicação bem prática, bem para vocês jovens midiáticos, e todo mundo que é midiático. Corre de discussão de Facebook, meus irmãos, não dá. Uma vez um pastor falou assim para mim: olha, se você realmente quer pastorear suas ovelhas com qualidade, você tem que saber tudo o que elas estão falando e postando no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu falei para ele: acabou, não vou ser mais pastor. Não tem paciência nenhuma, meus irmãos. É muita besteira por metro quadrado. Eu fico até triste. Eu vou confessar pecado aqui, eu fico triste. Porque às vezes eu vejo maturidades aqui na igreja e imaturidades nas mídias sociais dos jovens. E eu queria que eles fossem mais sábios e perdessem menos tempo com discussões sem pé, sem cabeça. E não são discussões que não têm mérito, não é isso. É porque quem está do lado de lá não está afim de te aprender nada. Nada. Só está afim de xingar você, sua mãe, seu time de futebol e tentar ganhar no grito. Não dá certo. Porém, tem horas, como ele fala no versículo 5, há outras situações, e que o bom senso diz para você responder o tolo. Por quê? Para você expor o orgulho dele, a tolice, a insensatez do coração. E deve ser uma resposta simples e objetiva, para ele entender, para colocar ele no lugar dele, para ele não ficar com a cabeça inchada, e nem se achando mais do que deve. Veja, meus irmãos, nós temos que ser sábios. Mas talvez aqui eu encerro esse segundo ponto dizendo que o maior perigo daquele que é sábio em relação ao tolo é ele verdadeiramente imaginar-se superior ao tolo. Essa é uma armadilha grande. Olha o que ele diz no versículo 12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Aí eu gosto desse versículo aqui, meus irmãos. Esse aqui foi o que me doeu durante a semana. Eu falei, ai. Interessante, né, meus irmãos? Veja, a brincadeira aqui é interessante. Ele fala, aquele que é sábio aos seus próprios olhos é mais tolo do que o tolo. Por quê? Porque o orgulho, a presunção e a arrogância cega ele, tira toda a sua humildade e sua humilhação e qualquer senso de necessidade. Ele se acha autossuficiente. Meus irmãos, se nós queremos ser sábios, nós precisamos ser habilidosos na tratativa com pessoas que são tolas. Mas temos que ser habilidosos com o nosso próprio coração também. Domar o nosso coração e nos submetermos ao Senhor. Isso porque, meus irmãos, em terceiro e último lugar, e esse é meu último ponto, mas é o mais longo também, é porque sabedoria e tolice, em terceiro lugar, tem mais a ver com realidades espirituais de salvação e perdição do que somente relações humanas. Eu acho que isso é uma coisa, isso que eu acabei de falar, é uma coisa que o nosso mundo não entende bem. Quando as pessoas falam sobre quem é inteligente, quem é sábio, quem é burro, que não tem muita intelectualidade, as pessoas às vezes pensam em termos estritamente humanos. Ele teve oportunidades na vida. Ele é muito bom, ele fez um teste de QI, olha que QI maravilhoso dele. Ou, não dá bola para aquela pessoa. As pessoas pensam assim. Mas a Bíblia vai mostrar que as raízes de sabedoria e tolice têm a ver muito mais com relacionamento com Deus, em termos de salvação, do que com somente dinâmicas sociais e humanas. Veja, há um versículo que muita gente tem dificuldade com esse versículo, que foi Jesus que falou, lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 6. Quando dentro do Sermão do Monte, ele vira para os seus ouvintes e diz assim, você não precisa abrir lá, eu vou dizer para a gente.
Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Fortes essas palavras de Jesus, né? O texto das pérolas aos porcos, não façam isso. Vejam, meus irmãos, lá no mundo antigo, os cães, os cachorros de rua, eles viviam na miséria. Eles ficavam vasculhando a rua em busca de comida. E os judeus olhavam para os cães como uma espécie de símbolo social, porque os cães eram considerados impuros. Esses cães, assim, cerimonialmente, eles não eram aceitos. Então, o cão se tornou uma espécie de palavra pejorativa, de um xingamento, muitas vezes, para falar daqueles que eram os inimigos de Israel, os gentios, aqueles que estavam estranhados, afastados da comunidade da aliança. Os porcos também foram rejeitados pelos judeus, principalmente porque eles eram animais que se limpavam a si mesmos e eram impuros de acordo com a lei do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, a ideia aqui que Jesus está falando e que os judeus podiam entender é que as pérolas, que seriam aqui no caso o reino de Deus, algo de grande valor, não deveria ser dada de qualquer forma a qualquer porco ou qualquer cachorro. Veja, meus irmãos, quando a gente começa a entender isso que acabamos de dizer com o que falamos antes, a gente começa a entender as realidades espirituais da tolice, da insensatez. Por que o tolo é uma espécie de porco ou cachorro nessa analogia? Porque ele é impuro na sua autossuficiência. Ele é completamente autossuficiente. Você lembra daquela passagem quando o Senhor Jesus Cristo fala do fariseu e do publicano que estavam orando, e ele diz lá em Lucas 18:11, o fariseu estava de pé, orando de si para si mesmo. É uma cena muito interessante. E ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Em outras palavras, obrigado, Senhor, porque eu sou mais sábio do que esse tolo. O que Provérbios acabou de falar? Esse é mais tolo ainda. Esse é mais tolo ainda. Lá em Apocalipse 3,17, quando João registrou as cartas do Espírito às igrejas, ele disse, um dos problemas de uma das igrejas era: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E ele diz: nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, tem tanta gente assim hoje em dia, tanta gente autossuficiente, abastada, se achando a última Coca-Cola do deserto, a cereja do bolo, nesse nosso atual platô cultural, político, filosófico, científico. Tem muita gente que se acha sábia aos próprios olhos, mas são o que a Bíblia chama de um bando de insensatos. Essa é a verdade. Meus irmãos, tem muita gente hoje que se acha muito inteligente, muito boa, mas são tolos aos olhos de Deus. Seja talvez o ateu que afirma audaciosamente: eu sei que Deus não existe. E logo, todo mundo ao redor eleva ele ao pedestal do intelectualismo, da sabedoria, pelo mundo da pseudociência, mas Deus o chama de tolo. Está lá no Salmo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Viu? O ateu é tolo, gente. O ateu é insensato. Sejam os humanistas que negam a existência do pecado e afirmam que a conduta de uma pessoa deve ser determinada não pela religião, não pela Bíblia, mas pelas circunstâncias em que a pessoa se encontra. E como os humanistas são aplaudidos, não é verdade? São tão inteligentes. Nossa, que sabedoria! São elogiados pelos sábios dos nossos tempos, da nossa cultura. Mas Deus, em termos inequívocos, Ele diz: os tolos é que zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Provérbios 14, 9. São os tolos que zombam do pecado,
e fazem vista grossa e negligenciam essa realidade. Seja então, não somente os ateus ou os humanistas, mas o próprio mundo, com seus valores pós-modernos que clama: faça o que você se sentir bem, faça o que você quiser, seja quem você quiser, não há limites para a sua felicidade. Mas Deus declarou a tolice dessa forma de pensar. Quando lá em Provérbios 28, 26, ele diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Você está vendo, meus irmãos, onde a Bíblia está indo? O buraco é mais embaixo. Insensatez não é só um problema social. Insensatez é sinal de condenação, é sinal de perdição. Houve uma certa situação, e o Senhor Jesus Cristo é ótimo para nos mostrar isso nas interações dele. Eu quero tentar quebrar um pouquinho a sua forma de pensar hoje à noite sobre Jesus. Talvez de achar que Jesus é só bonzinho, que só passa a mão na cabeça. Não. Quantas vezes Jesus agiu de uma maneira semelhante àquela que ele fez lá em Mateus 16? Alguns fariseus e saduceus se aproximaram dele, tentando-o, é o que o Evangelho nos diz, e pediram que ele mostrasse um sinal vindo do céu. Poxa, pedido legítimo, né? Jesus, Messias, Rei do Universo, só um sinalzinho, Jesus. Mas Jesus, porém, lhes respondeu, ele disse com uma metáfora: chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Meus irmãos, esse é o meu Senhor Jesus Cristo. Toma, sinal de Jonas, interprete como quiser, ele vai embora. Eu não vou ficar perdendo papinho com vocês. E se você quer saber o que é o sinal de Jonas, alguns capítulos antes ele explicou. Assim como Jonas esteve no ventre da baleia por 3 dias, no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias no ventre da terra antes da sua ressurreição. Esse era o sinal de Jonas. Vocês percebem, meus irmãos? Poxa, por que Jesus não foi mais paciente? Tadinho dos saduceus. Meus irmãos, eles não tinham interesse algum em aprender com Cristo, eles queriam tentá-lo, como Satanás fez com Cristo no deserto. Eles estavam agindo como Satanás age, porque eles eram filhos de Satanás, esses homens. Meus irmãos, isso é o que faz distinção entre aqueles que têm o Espírito e frutificam no Espírito, e aqueles que são tolos por natureza, porque não são filhos de Deus. É interessante pensar que a apostasia, quando alguém se desvia da fé, é exatamente um sinal de insensatez espiritual, de tolice. Em 2 Pedro é uma carta muito interessante, vale a pena você ler depois com calma. Ela é pequena, ela não é muito grande, mas ela é dura. Ela parece um livro de profecia do Antigo Testamento, caiu de paraquedas no Novo Testamento, ela é forte. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, Pedro está denunciando a forma de agir dos falsos profetas. E sabe o que ele diz? Ele começa a dizer, olha, os falsos profetas, eles são tão perniciosos, que no primeiro momento eles eram considerados irmãos. Eles estavam na igreja conosco, eles participaram de tudo que nós fazíamos, tudo. Eles trabalharam na igreja, participaram dos sacramentos, receberam as palavras de vida pelo Espírito, porém, num certo momento, eles se voltaram contra Deus. Eles pegaram tudo que eles aprenderam e agora usaram essas coisas contra o Criador como argumentos para tentar se rebelar contra Deus, contra a verdade dele. E aí Pedro faz uma declaração sobre esse tipo de apostasia, esses que se desviaram do nosso meio porque não eram dos nossos. Ele diz, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, 2 Pedro 2,22. O cão voltou ao seu próprio vômito. Olha lá, Pedro citando, meus irmãos, claramente aquilo que o livro de Provérbios dizia. E ele fala mais, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro chega a dizer, era melhor que eles nunca tivessem nem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado.
O autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 6, ele diz que a ira de Deus sobre esses é ainda mais pesada do que sobre os ignorantes, porque eles conheceram o Senhor da glória de ouvir falar, mas rejeitaram os seus caminhos. Vocês percebem, meus irmãos, como a Bíblia eleva o nosso conceito de relacionamento humano a um patamar mais maduro? Veja, eu não quero que os irmãos entendam nenhuma das palavras que eu estou falando hoje à noite fora do seu contexto adequado. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que os crentes devem ser misericordiosos, não é verdade? O Senhor Jesus Cristo era misericordioso. Perdoadores, não é? Lentos em julgar. Lentos em julgar. Inclusive, esse lentos em julgar está lá nos 5 versículos anteriores ao versículo das pérolas aos porcos. Está lá, lentos em julgar. Para que você vai tirar o cisco do olho do outro quando você tem uma trave no seu olho? Cuidado. Mas, meus irmãos, ao mesmo tempo, o que a Bíblia diz é que os crentes devem saber discernir sabiamente o verdadeiro caráter das pessoas, buscar compreender suas motivações e não continuar indefinidamente, presta atenção, proclamando o Evangelho àqueles que o rejeitam de forma inflexível, para que agora nós possamos seguir em frente e proclamar o Evangelho a outras pessoas. Meus irmãos, o Novo Testamento está cheio disso. Lá em Mateus 10,14, que nós lemos hoje, na leitura alternada, é aquela situação em que o Senhor Jesus Cristo está dando instrução para os discípulos que vão às cidades, para levar o Evangelho àquelas cidades da região da Judéia. Mas Jesus deixou bem claro, não vai ser fácil. Tem gente que vai receber, mas tem gente que não vai receber. Tem gente que vai ser hospitaleira com a mensagem do Evangelho, mas tem gente que vai botar vocês para correr. Aí lá no versículo 14 de Mateus 10, sabe o que Jesus disse? Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, o que vocês fazem? Sacode o pó dos vossos pés e segue para a próxima. Interessante, né? Atos 13, 46, quando Paulo e Barnabé estavam pregando para as multidões que vieram, porque sabiam de todo o celeuma que havia em torno da figura apostólica daqueles homens. Mas quando eles percebem as inclinações da multidão, Paulo e Barnabé ousadamente dizem a eles, Atos 13, 46, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Ó, por que Paulo, num certo momento, parou de pregar para os judeus? Porque Deus queria deixar claro que naquele momento seria a dureza do coração dos judeus que seria uma oportunidade para agora pregar aos gentios. Paulo falou disso lá em Romanos capítulo 10 e capítulo 11, você pode estudar depois. E o que dizer então do que Paulo disse a Tito, lá no capítulo 3, versículos 10 a 11, que nós estudamos recentemente, quando ele vira para Tito e fala, Tito, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo uma primeira vez e uma segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Em outras palavras, meus irmãos, sendo bem honesto, cuidado para você não gastar tempo demais com alguém que está dando evidências claras que não é filho de Deus. Sabe, de vez em quando a gente fica se perguntando assim, poxa, será que eu tenho como saber? Olha só que interessante. Questão teológica para você. Alguém se perguntaria, será que eu tenho como saber quando alguém cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pergunta difícil, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas vezes a gente diz, não, só Deus sabe dessas coisas privadas do coração. De fato, só Deus realmente sabe quando alguém cometeu de fato aquela blasfêmia que torna a pessoa completamente inapta para o reino dos céus e configura como uma não eleita. Mas eu e você temos várias evidências públicas de quando a gente encontra com blasfemos, não é verdade? Sabe o que a Bíblia diz? Não perca tempo com gente assim. Não perca tempo com gente que abertamente se levanta contra o Criador e fica te apurrinhando. Cuidado, meus irmãos. É para isso até que serve disciplina eclesiástica. Eu anotei aqui para não esquecer, foi a anotação de última hora. Não é, presbítero Cláudio? Não é, presbíteros? Para que serve disciplina eclesiástica? É para tirar do corpo de Cristo
Aqueles que estão dando dor de cabeça, aqueles que ficam fermentando e são lobos vestidos de ovelha com carinha de crente, mas que não têm interesse algum em mudança de vida, em santificação e promover o bem da igreja. Pelo contrário, só dá dor de cabeça. E não é só para os presbíteros, é para a igreja toda. Ele fermenta todo o corpo. Ainda bem que Deus inventou esse negócio chamado disciplina eclesiástica. Meus irmãos, a Bíblia faz uma clara distinção entre o sábio e o tolo. Mas eu quero fazer essa pergunta final. E você? De qual lado você está? Agora eu não estou falando mais de ninguém de fora. Eu estou falando de você. Como que Deus te vê nesse momento, meu amigo, minha amiga? Você é um tolo? Você é um insensato? Veja, nossa nação nesse momento parece estar flutuando numa maré de corrupção moral, espiritual, pura tolice, de todos os lados. E a pergunta é, você está à deriva dessa maré, ou você está disposto a conter a maré? Um puritano, certa feita, disse algo maravilhoso. Ele disse, eu preferiria ser um tolo aos olhos de um mundo tolo, do que um tolo aos olhos do meu onisciente Criador. Interessante, né? Vocês percebem a ironia que há nessa fala? Que há, na verdade, uma espécie de esperança para os tolos. Vocês perceberam isso na nossa leitura, no último versículo, versículo 12? Voltem no versículo 12. Olha que esperança irônica está embutida no versículo. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Meus irmãos, quando um homem reconhece que ele é tolo, que ele é insensato, é quando ele se lança na dependência de Deus. É quando há esperança para ele. E veja, alguns dos tipos mais impensados de tolos, às vezes podem ser recuperados, a despeito do que julgam os sábios desse mundo, porque afinal de contas, o poder de Deus é maior do que a sabedoria dos homens. Amém, meus irmãos? É por isso que Paulo vira lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, ele diz, que bacana. Ele não fala isso, sou eu que estou falando, tá? Mas ele diz assim, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Aqueles que são salvos, aos olhos do mundo, parece que estão se perdendo. Mas nessa sabedoria há poder de Deus, na cruz de Cristo. Meus irmãos, para quem não crê em Cristo, para quem não crê no Evangelho, a cruz é a coisa mais tola que existe. Mais idiota, caminho de perdição. Ouvi agora, esses dias, me mandaram um vídeo, falaram assim, se Jesus é o herói do mundo, o mundo está perdido mesmo. Porque que herói é esse que morre na cruz? Tolinho, não sabe o que está falando. É a cruz que nos torna verdadeiramente sábios na sabedoria de Deus, que reverte a maldição do pecado e salva quem não merecia salvação. Essa é a cruz, meus irmãos. E sim, se estamos em Cristo, somos sábios para Deus, mas para o mundo seremos mais tolos de todos. E eu estou tranquilo com essa ideia. Conta que uma vez um homem chamado Henry M. Stanley. Ele era um britânico, um inglês, e porventura estava de missão, não missão cristã, ele não era crente, estava na África, e encontrou a oportunidade de conhecer o famoso missionário David Livingstone, escocês, e por uma série de circunstâncias, esse homem foi morar na casa do David Livingstone, eles foram se ajudar ali. E o testemunho desse homem é muito interessante, alguns anos após esse primeiro encontro. Ele falou, eu fui à África tão preconceituoso quanto o maior ateu de Londres, mas me veio um longo tempo para reflexão. Eu vi naquele velho Livingstone, o solitário, e me perguntei, por que diabos esse homem está na África? O que ele está fazendo aqui? Ele está louco? Ele é quebrado? O que é que o inspira? Durante meses, depois de nos conhecermos, fiquei pensando no que aquele velho fazia todos os dias, buscando cumprir tudo o que estava naquele livro da capa preta. Certa vez, Livingstone me disse, deixe todas as coisas e siga-me. Foi o que o meu mestre disse para mim um dia, e é o que eu te digo agora. Vamos seguir o mestre juntos. Pouco a pouco, a simpatia do velho
algo diferente, que começou naquele exemplo de piedade, de doçura, de zelo, pela seriedade e a maneira como que se conduzia. Fui convertido pelo testemunho de Livingstone, embora ele nunca tivesse tentado fazer isso. Nunca me convidou à igreja, mas pensei, se ele é louco, quero ser exatamente como ele. Esses são servos de Deus, meus irmãos. Mais loucos do que os mais loucos do mundo poderiam sequer conceber. Meus irmãos, há uma tolice de ordem diferente para os que são crentes, porque ela não é nem um pouco tola. Ela é libertadora e sábia. E ela vai nos habilitar para viver nesse mundo difícil, mas exatamente do jeitinho que Jesus viveu, com graça e sabedoria, com misericórdia e astúcia, para que Satanás não nos engambele e nos arranque da verdade de Deus, mas para que nós estejamos devidamente prontos com as armas do Espírito, identificando o que Satanás está fazendo para nos derrubar e gastando tempo com aqueles que realmente vale a pena ser gastos. Que o Senhor nos dê essa habilidade, meus irmãos. Ela não vem de graça, ela é um crescimento na vida espiritual, mas é um chamado para todos nós, para mim e para vocês, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, porque há um chamado a evitarmos o desperdício na vida cristã. Não é fácil, Senhor. Muitas vezes não sabemos o equilíbrio entre um lado e outro. E por isso precisamos gastar tempo nas Escrituras Sagradas para ganhar essa mente de Cristo e esse discernimento do Espírito Santo, para que realmente venhamos a pregar o Evangelho àqueles que o Senhor deseja alcançar. Ainda que muitas vezes vamos pregar a muito tipo de gente que não sabemos se é lobo ou ovelha, Senhor, ensina-nos a discipular os que realmente são teus. Ensina a igreja a ganhar esse grau de maturidade, Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, não remove de nós o amor, a paciência, a esperteza, Senhor. Não remove de nós a durabilidade, a resiliência para lidar com as ovelhinhas difíceis. Tem muita ovelhinha que tenta ser insensata, tenta ser tola, mas ainda é ovelha. Dá-nos o amor por elas, Senhor. Dá-nos a longanimidade da cruz de Cristo, tão paciente, tão perdoadora em favor dos pecadores, mas restauradora e transformadora. São esses, Senhor, esses os difíceis, porém amados do Senhor, que também queremos amar. Ensina-nos a ir até eles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento nós temos uma oportunidade bela, antes de cantarmos, de dar posse àqueles irmãos que foram, não somente dar posse, mas fazer o ato de ordenação daqueles irmãos que foram eleitos nessa manhã para serem diáconos, para compor o grupo de diáconos da Igreja Presbiteriana Redenção, a partir do dia de hoje. E eu gostaria de chamar aqui à frente os 4 irmãos que foram eleitos: nosso irmão Estevão Barbosa, nosso irmão Marcos Agnello, o Lucas Costa e o Rodrigo